Bem-vindos então à nossa aula 12 do nosso terceiro módulo, tratando aqui, dando continuidade, né, às temáticas das alterações do ECA. Tratando então da última grande alteração que a gente teve, nós vamos então dar continuidade às questões da Lei 14.344 de 2022, que também é conhecida como Lei Henri Borel. Tá? Então a gente vai dar continuidade aqui a essa temática. Os aspectos gerais a gente já falou na aula anterior, tá? Então a gente vai estar entrando agora nos aspectos legais. Essa parte de aspectos legais é que acaba sendo mais demorada, então a gente vai, o restante das aulas, até o fim desse módulo, desse curso, né? Aliás, falando sobre esses aspectos legais, tá certo? Então, nós estamos na aula 12, então vamos para a aula 12, 13, 14 e 15, salvo engano, certo? Depois, então, a gente encerra o nosso terceiro módulo. Bom, e quais os aspectos legais a gente precisa destacar aqui da Lei Henri Borel? Primeiro, que várias foram as novidades, tá? Essa lei trouxe uma novidade muito grande. Ela não é uma lei tão extensa, ela é uma lei até pequena, mas ela é muito objetiva nas mudanças, né? Nas novidades que ela traz, e nas mudanças que ela provoca, tá? Em todo o nosso ordenamento e em toda a nossa lógica jurídica. Tá? Não é à toa que a gente fala que houve uma mudança de paradigma, né? E quando há essa mudança de paradigma, muda toda uma lógica. Eu acho que ela quis deixar bem claro, né, para quem trabalha nessa lógica, quem trabalha na política da criança e adolescente, especialmente dentro da proteção social especial, já ouviu com dor no coração, né, alguns promotores, juízes, delegados dizerem que não podem tomar uma atitude mais drástica, porque imagina se isso que acontece, que foi dito, não for verdade. Isso acaba com a vida de uma pessoa, né? E algo que não foi verdade. Mas eu acho que isso dava uma tristeza na gente, porque pesar entre um sentimento de um adulto e de uma criança e a gente optar por preocupar com o sentimento do adulto e não com o da criança ou do adolescente é perverso, né? Eu sei que os juízes, promotores, delegados, policiais não fazem isso de má fé, fazem isso de boa fé, né? Às vezes nessa preocupação, isso é uma lógica de preocupação. Mas só que a gente fere, inclusive, o artigo 227 da Constituição, né? Que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. E aí eu não posso ficar entre uma criança em risco, um adolescente em risco, e uma possibilidade, né, de um adulto em risco. O ideal é que eu faça com que ninguém entre em risco, mas se não tiver jeito, eu tenho que me preocupar muito mais com a proteção da integridade da criança ou adolescente do que do adulto. Em tese, o adulto sabe se resolver, né? E aí ele tem condição de dar conta disso. E mais à frente, né, provando que aquilo não retrata a realidade, o adulto vai tocar o barco. Ao passo que, se isso é verdade, né, o dano que é feito a essa criança e a esse adolescente, a gente não vai poder mensurar. E ainda que não seja verdade, o fato de eu pegar essa criança, arrancá-la da sua base, né, da sua estrutura, do seu referencial, do seu porto seguro, e inseri-la num local que ela não conhece ninguém, que ela nunca viu ninguém, numa instituição que ela não sabe nem onde é que está, isso já viola direito. Né? E o afastamento de um possível agressor não viola, ninguém está colocando ele na cadeia. Né? Está impedindo que ele possa, se ele cometeu alguma coisa, ele possa cometer de novo. Se não cometeu, daqui a pouco ele volta tranquilamente. Então dava muita tristeza, né, na gente quando a gente escutava essas falas. E eu acho que a lei veio de uma vez por todas, declara aí que a gente tinha razão. Né? Entende a preocupação, tá? Mas nesse momento não é para a gente olhar, não ter essa preocupação com o adulto. É para que a gente tenha preocupação com a proteção e integridade dessas crianças e desses adolescentes. Tá? Por isso, então, que ela traz essa série de novidades e essa mudança de paradigma. E uma das principais aqui é a inclusão da violência patrimonial
patrimonial, desculpa, no rol de violências. Até essa lei, até 2022, nós não tínhamos a violência patrimonial. E ocorre a violência patrimonial, gente, sempre que eu utilizar, né, o adulto, né, o responsável, utilizar de recurso da criança ou do adolescente, tá, em benefício próprio, em detrimento do benefício da criança e do adolescente. Então, eu exploro ele economicamente. Eu estou com ele com interesse no dinheiro que ele recebe, pego esse dinheiro e não dou a ele uma boa qualidade de vida. Né? Eu dou, muito pelo contrário, eu pego todo esse recurso e gasto com outras coisas que não vão agregar em nada à vida dessa criança ou desse adolescente. Essa violência patrimonial, ela já existe para o idoso. Né? Há um bom tempo aí a gente já trabalha com a lógica da violação de direito patrimonial. Né? Violência financeira, violência patrimonial. E a gente esquecia isso das crianças, tá? E adolescentes. E isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Isso, gente, inclusive, tá? Nos casos do gestor de recurso de pensão alimentícia, tá? Que pega esse recurso e usa em benefício próprio e deixa a criança ou adolescente ali, usando aquela expressão, né? A Deus dará. Né, prejudicado, não tendo sido garantido direitos que poderiam ser garantidos com esse recurso. Lógico, tá, gente, que isso tudo é ponderado pelo juiz. Não adianta um pai que acha que contribui com a criança ou com o adolescente com 30% no salário mínimo, tá? Chegar lá e falar que essa mulher está usando o recurso só para poder pagar os luxos dela. Não faz nem sentido, tá, ok? Então, tudo isso é analisado. Claro que isso pode acontecer, tá? Pode acontecer de, efetivamente, essa mulher estar pegando esse dinheiro, ainda que seja pouco, e utilizando única e exclusivamente em benefício dela e deixando a criança, tá? Mas isso tudo tem que ser demonstrado, certo? Então, a violência patrimonial, ela entra no rol, tá, das violências em todo o sistema legislativo. Por isso que quando a gente falou lá da lei da escuta sem danos, a gente colocou lá, a gente destacou lá, dentre os rolos de violência, essa violência patrimonial, que não tem no texto da lei, na lei da escuta, tá? Mas, por força da lei Henri Borel, ela é inserida em todo o ordenamento pátrio. Tranquilo? Então, hoje não há discussão, a violência patrimonial é sim um tipo de violência. Ela também vem trazer a desnecessidade de coabitação, lá no seu inciso 3º do próprio artigo 2º. Isso é uma evolução muito grande. Então, não importa mais, para entender que é uma relação familiar, tá, a coabitação. Então, pouco importa se o pai, se a mãe, ela vive com a criança ou com o adolescente na casa. Tá? O que vale aí é a relação, a inter-relação de dependência entre eles, ainda que ele esteja fora. Pensa um adolescente que, por exemplo, está estudando fora. Né, municípios que a gente tem, que pequenos, às vezes não tem uma questão de ensino com mais condição, e próximo ali, algumas horas de viagem, a gente tem, por exemplo, um instituto técnico, onde o adolescente vai estar estudando. Né, e não dá para ele ficar indo e voltando todos os dias, ele precisa, de repente, dormir por lá. E aí, por não ter coabitação, uma violação que eventualmente um pai venha a fazer com essa criança, não há uma punição dentro da lei Henri Borel, não há um contexto aí familiar, não faz nenhum sentido, tá? Isso significa, gente, que qualquer situação que tenha ali uma relação familiar, tá, é passível, tá, e haja ali uma violência, é passível, tá, de que haja, sim, uma punição dentro da lei Henri Borel. Tranquilo? Inclusive, né, aí, os presidentes das entidades. Então, um presidente de uma entidade, um diretor de uma entidade de acolhimento, um coordenador de um acolhimento, que cometam uma violação para essas crianças dentro do âmbito do acolhimento institucional, vai sim cometer, pode sim estar cometendo violência, vai estar cometendo violência, né, claro, e pode sim ser punida com base na lei Henri Borel. Tá bom? Ela tem um elo muito forte com a Lei 13.431 de 2017, que é a lei da escuta especial, né? Escuta especial ou do depoimento especial, desculpa, escuta especializada,
a que a gente convencionou, né, de chamar de escuta sem danos, tá bom? Ou do depoimento sem danos, especialmente porque ela diz claramente aqui, tá, que todas as situações de violação de direito de criança ou adolescente que seja cometida no âmbito familiar, a escuta dessas crianças e adolescentes, tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial, são feitos com base na lei da escuta sem dano, ou do depoimento sem dano. Então, ela traz esse elo. Aconteceu uma violação de direito aqui com criança e adolescente, é no âmbito familiar, quando isso se torna, né, passível aí do judiciário tomar conhecimento e da rede tomar conhecimento, quando for para a rede, vai ser realizado através de escuta especializada. Tem que fazer essa escuta especializada. E quando for para a colheita de provas, para a fase probatória, lá no Poder Judiciário, né, ou pela autoridade policial, a gente já viu isso aqui, a autoridade investigante, investigativa, essa escuta, esse depoimento tem que ser colhido em forma de depoimento especial. Lá naquele setor preparado, né, estruturado para receber essa criança, para não revitimizá-la. Tá? Isso é muito interessante porque dentro da lei do depoimento a gente tem as exceções, né? Aqui não. Aqui se trata de violência cometida no âmbito familiar, tem que observar a escuta especializada e o depoimento especial. Não tem opção, certo? Isso é muito bom, evita aí um dano maior. Outro ponto, compartilhamento entre os serviços e o zelo por esses órgãos das informações dos casos, tá? Então ali no parágrafo 3º e 4º do artigo 4º, isso significa que as informações têm que ser compartilhadas. Como a gente já falou na nossa aula sobre a lei da escuta sem danos, fica bem claro que as informações têm que ser compartilhadas, sim. Claro, o sigilo que existe é na rede, encontra terceiros, mas a rede, enquanto ela tem sim que trocar essas informações, e a lei Borel também vem botar uma pá de cal nisso e acabar com esse assunto. As informações precisam ser compartilhadas. Claro, aquilo que é pertinente, certo? Aquilo que não é pertinente não precisa, né? Ainda que seja o que é pertinente para um, fica com aquele um. O que é pertinente para o outro, eles podem compartilhar essas informações. E acaba com essa coisa de ficar escondendo aí informações entre a rede, o que não faz nenhum sentido, nunca teve sentido isso, né? Mas infelizmente é a metodologia adotada. Também vem garantir a proteção às vítimas pela autoridade policial, lá no seu inciso 3º, artigo 12, também é uma coisa, né, que a gente ouvia com muito pesar, com muita dor no coração, quando precisava de um acompanhamento, né, pela autoridade policial para ir à casa para retirar os bens dessa criança, né, ou para ir até a casa, para lá já entregar, já aplicar a medida protetiva e mandando o agressor sair do ambiente, né, ou muitas vezes para ir lá, né, no âmbito da família, que é um âmbito tumultuado, né, precisava desse apoio na hora de aplicação, e a gente ouvia muitas vezes a polícia não é vigia, não é segurança particular. E aí não iam. Né? Aqui nós estamos dizendo que necessariamente, e aqui há uma discussão, né, como se vai garantir essa proteção? Vai pôr essa criança no camburão e andar com ela? Não, não é isso. Né? A gente vê muitas vezes os conselheiros tutelares que estão ali com o seu veículo, estão organizados, né, e não precisam que a polícia coloque essa criança no carro, esse adolescente. Né, basta que escolte esse conselho tutelar até a casa, para que efetivamente, se ela precisar retirar essa criança do lar, né, uma vez que talvez não é possível, a gente já falou sobre isso, ela tenha a condição de buscar os pertences dessa criança. Né, e às vezes não tem, porque não tem segurança para poder fazer isso. Certo? Essas crianças vão aplicar uma medida protetiva para essa criança para ela ir para um outro município. Ela precisa entrar num ônibus, precisa subir naquele ônibus, tem uma pessoa que vai estar com ela, e aí fica aí com um abusador na rua, a qualquer hora pode ficar observando, uma cidade pequena, está sabendo de todos os passos, precisa de alguém, um policial para acompanhar, para entrar no ônibus para ir embora. Às vezes, até talvez acompanhamento da polícia, até ali a divisa, né, até um momento para que eles possam tocar o barco e ir com o ônibus tranquilo. E aí a gente ouve um sonoro não, porque não tinha nada que termina isso. Já agora não. Tá? O artigo 12, ali, o inciso 3º, já diz claramente da obrigatoriedade da polícia, da autoridade policial,
de garantir a proteção dessa vítima. Traz também a possibilidade de decretação do afastamento do agressor do lar, está lá no artigo 14. Essa aqui, né, é a maior novidade que a gente tem, que a definição desse afastamento do agressor do lar deve ser feita de forma mais rápida possível, tá? Ou seja, tendo um prazo de 24 horas. Isso põe por terra muitas situações, é muito comum a gente que trabalha na área pega um caso, né? O conselho encaminha o caso para a equipe técnica, a equipe começa o atendimento, passa aí 6 meses, o Ministério Público faz o encaminhamento da mesma família, passa aí 2 anos que o juiz manda um ofício para a equipe do CRES para fazer o acompanhamento dessa família. Essa família já foi até desligada, e aí a gente fica sem saber se é para voltar a família, se não é para voltar a família, porque o juiz demorou aí mais de 2 anos para poder definir aí uma medida protetiva, o que é um absurdo. Então, hoje, né, afastamento do agressor, entre outras medidas, né, a gente vai entrar em mais detalhes, mas entre outras medidas, o afastamento do agressor hoje tem que ser definido em 24 horas, tá? Aqui, o entendimento é pacífico no sentido de que não tem que abrir vista para o Ministério Público, tá? Essa decretação do afastamento do agressor, ela pode ser feita mediante a representação do Conselho Tutelar. A gente vai chegar nisso aqui, né? Então, não é mais... O juiz não recebe isso, abre vista para o MP, não. Chegou a representação do Conselho Tutelar, ele vai definir. Ele vai definir. Ou ele vai conceder o afastamento do agressor do lar, ou se não conceder, aí sim abre vista para o Ministério Público. Ele vai dar a despacho falando que não, abre vista o MP, paciência. Ok? Isso ao juiz, tá? Em até 24 horas. Mas essa lei foi tão sensível, né, trouxe tanto conhecimento da realidade, que ela pensou o seguinte: gente, a gente tem comarcas, infelizmente, tem municípios que não tem juiz. Tá? Não tem juiz. Então, não adianta eu falar que vai definir em 24 horas, sendo que não tem juiz nesse município. Tem que ir para o outro município, que é a comarca, e muitas vezes nessa comarca também não tem juiz, porque o juiz não está, ou o juiz que estava anterior foi embora, e ainda não chegou um novo juiz. E está esse caos ali. E como é que vai ficar essa criança? Esperar nisso. Como é que vai começar esse prazo de 24 horas? Entendendo isso, o que a lei fez? Bom, não tendo juiz nessa comarca, né, no município, esse afastamento do agressor pode ser dado pelo delegado. Então, no município que não tem juiz, o delegado que vai estar lá, ele pode definir aí pelo afastamento. Da mesma forma, a requerimento do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar chega lá e requer do delegado a aplicação da medida protetiva de afastamento desse agressor. E o delegado também, no mesmo prazo, né, de até 24 horas, deve aí definir pela aplicação ou não dessa medida. Tá? Mas a lei foi mais ainda, o que foi mais fantástico dessa lei, que ela foi a mais ainda, né? Ela demonstrou tanto conhecimento da nossa realidade que ela foi a mais. Porque tem municípios que não tem juiz e não tem delegado. A realidade é essa. A gente chega em municípios que não tem o juiz lá, não tem na comarca, não tem o delegado no município, também muitas vezes não tem na regional, né? E aí eu preciso de uma aplicação dessa medida. E aí vai ficar o quê? Vai ficar esperando chegar um novo delegado, chegar um novo juiz? Não. A lei foi lá e falou assim, se não tendo, né, nem juiz, nem delegado no município, então quem pode definir esse afastamento é a própria Polícia Militar, tá? A requerimento ali do Conselho Tutelar. Então o Conselho Tutelar, entendendo essa dinâmica, pode chegar ali e buscar, se não tiver outra forma, direto para o policial, representa ali o policial, fala, olha aqui, olha, preciso do afastamento desse agressor do lar, né, dessa vítima. E o próprio Polícia Militar vai deferir ou não, né, deferir aí ou não esse afastamento. Uma vez deferido, esse deferimento, tanto pelo delegado quanto pelo policial militar, tem que ser encaminhado ao Poder Judiciário para que o juiz analise e ratifique essa decisão ou não. Né? Se ratificar, ele continua afastado. Se não, a determinação do afastamento, ela cai. Tá? Isso diz claramente, isso aí foi utilizado, né? Na questão da Lei Maria da Penha, quando foi questionado sobre quem pode aplicar medida protetiva, o entendimento foi que não há usurpação de poder, uma vez que ele tem que ser ratificado pelo juiz à frente. Então, ali há uma antecipação do momento de emergência, né? E aí depois o juiz precisa deferir, tá? Ou não, certo?
Então, isso é muito bom, porque isso muda um paradigma, né? A gente passa, então, a entender que a regra agora é o afastamento do agressor. E a gente tem meios de trabalhar isso. Primeiro, o juiz, se não tiver o juiz, o delegado. Se não tiver nem o juiz, nem o delegado, a gente vai para o policial militar, certo? Isso é uma evolução muito grande. Lembrando, como eu já disse, o artigo 16 diz claramente que esses pedidos de afastamento devem ser feitos por representação do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar tem uma nova atribuição aí, representar, né, junto ao Poder Judiciário, o Polícia Militar ou Policial Civil, sobre o pedido de afastamento do agressor, tá bom? Do lar. Além disso, possibilidade de aplicação pelo juiz a requerimento do MP, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atua em favor da criança ou adolescente, devendo ser decidido no prazo máximo de 24 horas. Então, né, como a gente já disse, a aplicação das medidas protetivas, qualquer uma, seja ela requerida pelo Ministério Público, pelo policial, pelo Conselho Tutelar ou por qualquer pessoa que atue em favor da criança, o juiz tem 24 horas para definir. Notem que ele diz aqui, aplicado pelo juiz em 24 horas. Então, o juiz tem 24 horas a partir do momento que recebeu essa informação. Ele não pode abrir vista para o MP, tá? Depois ele abre vista. Primeiro ele define. Com base naquilo que ele tem em mãos, ele define. Definiu o afastamento, encaminha e abre vista para o MP. Não vai deferir o afastamento, não vai afastar, aí abre vista para o MP, mas ele tem que se manifestar, tá? Em 24 horas. Isso é muito bom, porque a gente já falou, tem casos aqui que o juiz demora 2 anos para deferir uma medida protetiva. Está lá no artigo 15. Além disso, né, então dentro disso, quais são as medidas? Conhecer do expediente do pedido e decidir sobre a medida protetiva de urgência, determinar o encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao órgão de assistência judiciária, comunicar ao MP para que adote as providências cabíveis. Então, nota que ele tem que definir, ele tem que decidir se ele aplica as medidas e aí comunica ao MP para que adote as providências cabíveis, né, para frente, ou não, e também comunica ao MP. Está vendo que primeiro ele tem que definir. A própria estrutura da lei diz, ele tem que definir primeiro. Depois que ele definiu, aí ele encaminha, comunica o Ministério Público. Determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Aqui não importa se a arma for utilizada ou não no fato, tá? Na violência. Tem arma de fogo, ela pode ser confiscada aí por decisão do juiz. Além disso, a possibilidade da vítima requerer a revisão das medidas aplicáveis. Aqui é importante destacar aqui, gente, que um dos pedidos de aplicação da medida pode ser feito por pessoa que atua em favor da criança ou adolescente. Mas não diz aqui que a criança ou adolescente pode pedir a aplicação de uma medida protetiva, tá? Mas, a gente entende que isso, né, poderia ser melhorado, mas, em contrapartida, ele diz que, uma vez aplicada a medida, o adolescente ou a criança tem sim o direito de pedir uma revisão, ou seja, de pedir para que mude aquela medida protetiva. Isso é muito significativo, porque a gente costuma, então, deixar nossas crianças e adolescentes, às vezes, lá na instituição de acolhimento, nunca mais o escuta, e ele fica lá sem conseguir, sem ter voz e sem ter condições de se manifestar, certo? Com isso, então, a gente encerra a nossa 12ª aula. Vamos continuar na próxima aula falando sobre a Lei Henri Borel e vejo vocês, então, na nossa próxima aula.